Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Estamos começando o programa Com a Bola Toda nessa sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi, para falar de Marília Atlético Clube, que joga domingo na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. Vamos falar de Copa América, vamos falar da Bezinha, que teve já início da rodada hoje, sexta-feira. Vamos falar que tem jogo pela Copa América daqui a pouquinho também. Vamos falar dos principais assuntos esportivos do dia e tudo que está nesse mundão da bola. Quem tem tudo sobre Marília Atlético Clube é o Jorge Luiz. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, amigos telespectadores do Canal 4. Mac, para esse jogo de domingo, terá pelo menos duas mudanças na equipe titular. Lucas Lima, que rompeu os ligamentos, dois ligamentos do tornozelo direito, está fora, vai ficar aí pelo menos mais 5 semanas de molho. O substituto dele já está definido, que é o João Férez. E para a vaga do atacante Eric Bessa, suspenso pelo 3º cartão amarelo, a dúvida: Lucas Souza ou Richard Tanque? Hoje pela manhã, em mais um treinamento realizado no estádio Bento de Abreu, o técnico Ricardo Costa alternou os dois atletas em determinados momentos entre o time titular e o time reserva. Agora, uma preocupação, uma dúvida para o jogo de domingo é o lateral esquerdo Fernandinho. Ele que já não havia participado do jogo treino da sexta-feira passada contra o Velo Clube lá em Rio Claro, por incômodo na posterior das duas coxas, da direita e da esquerda. Praticamente fez treinos leves durante essa semana. Não há nada grave com o atleta, mas amanhã ele terá uma conversa com o departamento médico, comissão técnica, para definir se ele jogará no domingo contra a Santa Cruzense. Como não é um jogo tão relevante assim para o MAC, a tendência é que ele seja poupado, mas essa definição só amanhã. Caso isso aconteça, o Lucas Praxedes será titular, o que eu particularmente acho que é muito provável que aconteça, por não se tratar de um jogo tão importante assim. Mas a gente vai falar muito sobre o Marília no último bloco do programa, o time, um pouco desse adversário, a Santa Cruzense, que contra o MAC vai precisar de um bom resultado se não quiser ir para a última rodada, já não dependendo mais de suas próprias forças. E é claro, a gente vai trazer dois entrevistados, Richard Tanque e Lucas Souza, os dois atacantes que brigam pela vaga de Eric Bessa, vão falar conosco aqui no programa Com a Bola Toda. Ok, vamos começar falando do mercado da bola, Jorge, porque nós citamos aqui no programa de quarta-feira aquela questão salarial que envolve jogadores, que a grande maioria, 90 e tralalá, ganha menos que 5 mil reais, aquela coisa toda. Mas tem os abastados, vamos dizer assim. E o chamado de última hora pelo técnico Tite para a seleção brasileira, o William, do Chelsea e ex-jogador do Corinthians, é alvo de propostas milionárias no mercado do futebol. O meio-atacante recusou mais de 150 milhões de reais em uma oferta de contrato de 3 anos do Shanghai Greenland Sensua, do futebol chinês. O staff do jogador negou ter recebido qualquer oferta, mas a imprensa já apurou, teve acesso aos detalhes da proposta. O time toparia pagar 20 milhões de euros, mais de 86 milhões de reais ao Chelsea, pela liberação imediata do brasileiro logo após a Copa América. Além disso, os chineses ofereceram 12 milhões de euros, mais de 52 milhões de reais por ano de salário, que ainda poderia aumentar de acordo com metas. O título do campeonato chinês, por exemplo, renderia um extra de mais de 4 milhões de reais. Aí é uma questão financeira, se realmente essa proposta existiu, é uma questão de escolha do atleta. Obviamente que o William já está há muito tempo no futebol europeu. Eu me recordo do William, Ronaldo, quando ele veio jogar aqui em Marília, quando vestia a camisa do Corinthians ainda. O jogo terminou empatado em 1-1 pelo Paulistão, se eu não me engano, 2009. Um jogador sempre muito rápido, mas ainda bastante jovem, tinha algumas deficiências.
mas já era um jogador com uma característica muito interessante para o futebol europeu, que acabou lapidando ele ao longo dos anos. Atuou, acho que se eu não me engano, bastante tempo no Shakhtar, na Ucrânia, e depois foi para o Chelsea, acho que já deve ser a 7ª ou 8ª temporada dele no clube inglês. É um jogador que tem uma identificação muito grande, já teve até sondagens do Barcelona em anos anteriores. Não, é atual mesmo, ano anterior não. Do Barcelona? O Barcelona estaria interessado, o Barcelona e o Atlético de Madrid, e ofertas inclusive superiores ao que ofereceu o time chinês, pelo menos para o Chelsea. Só que o Chelsea já descartou também, um jogador que tem 30 anos de idade. Então, é um jogador de 30 anos, é claro que eu acho que ainda ele tem um papel muito importante no futebol europeu, acho que ele já foi mais protagonista nessa própria temporada europeia que se encerrou agora, Ronaldo. Ele não foi titular absoluto do Chelsea, o Chelsea que foi campeão da Liga Europa, né, como se fosse a Sul-Americana aqui para nós. No campeonato inglês, ele também alternou em alguns momentos, né, já esteve no ápice da carreira, talvez não esteja mais, mas é um atleta que ainda é muito útil no futebol europeu. E acredito que se realmente há essas propostas, tanto de Barcelona quanto do Atlético de Madrid, talvez seja uma opção do atleta continuar ainda jogando numa liga competitiva, porque pode chegar um momento que ele fala, bom, agora eu quero resolver minha questão financeira, não que já não tenha sido resolvida com 8 anos jogando na Inglaterra, né? Acho que dificilmente ele já não tenha um grande pé de meia, né? Deve ser uma botina de meia já. Exatamente. Então não é esse o problema. Aí vai muito da questão do jogador. Vai se encaminhando talvez para um final de carreira, 30 anos, ainda acho que tem pelo menos mais 5 anos pela frente para jogar em bom nível. Mas aí é uma questão do atleta, de às vezes querer tirar um pouco o pé, né, do ritmo, já não quer mais tanta pressão, jogaria no futebol chinês com menos cobrança, né, com uma situação financeira bem mais estável, sendo mais protagonista num time fraco, numa liga menor. Vai muito da cabeça do atleta, mas eu acho que o Willian ainda tem muita lenha para queimar no futebol europeu, acho que pode ser muito útil. Não é uma grande contratação com grande potencial futuro, mas eu acho que ainda é um jogador que tem um perfil interessante, né? Ele não se envolve em problemas, é um jogador que não cria atritos por não estar atuando frequentemente, então tem um perfil que agrada ainda o europeu. Acho que isso pesa a favor do Willian, se ele quiser continuar aí jogando em algumas das principais equipes do futebol europeu. Tá certo. Ainda nesse mercado europeu, Jorge, o goleiro, o Buffon, né? O Gianluigi Buffon, que tem 41 anos, que teria sido oferecido ao Fluminense, eu vejo isso como uma questão mais eleitoral ou eleitoreira do que qualquer outra coisa, porque o Fluminense não está com essa bola toda. Só o programa nosso. Só o nosso, lógico. Se ele tivesse vindo para o nosso programa para comentar, não teria condições. Mas o Fluminense neca de Natibiriba. E duas equipes entraram vamos dizer uma assim, disputa, numa né? disputa por ele. Um seria um time italiano, que é o Atalanta, que vai disputar a Champions League o ano que vem. O outro é o Porto, que vai disputar a fase preliminar da Champions League. Só que, ao que tudo indica, o Porto estaria um pouco mais à frente, porque já teria, inclusive, feito uma proposta concreta ao goleiro, repito, que tem 41 anos. E o Buffon falou que quer ter emoção ainda na carreira, quer sentir emoção. Emoção ele viria se viesse para o Fluminense, né? Porque ia ser emocionante, né? Sim. Ele falava, meu Deus, onde eu fui... E seria muito diferente também, né? Você imagina a repercussão do Fluminense com o Buffon no time, né? Sim. Jogador consagrado, eleito vários anos o melhor goleiro do mundo, né? Teria uma repercussão aqui no Brasil, algo bem substancial, né? Para as dimensões de um grande clube como é também o Fluminense. Sim. Como aconteceu quando o Seedorf veio jogar no Botafogo. Então acho que seria muito bom para o futebol brasileiro se fosse verdade, independente do clube. Eu acho que seria muito bom, um atrativo a mais, um goleiro tão consagrado quanto é o Buffon. Mas também não acredito, achei que foi mais um balão de ensaio do Fluminense, ganhar a mídia aí para citar essa possibilidade da vinda do Buffon. Acho que para o Porto é um caminho, acho que até mais interessante que a Atalanta, apesar de ele continuar na sua terra natal, né, na Itália. Na Atalanta ela não tem tanta repercussão como tem o Porto, né? Os dois times comparados. O Porto já é uma equipe mais emergente, é uma equipe média hoje no futebol europeu,
que é uma equipe marcada hoje por revelar grandes jogadores para clubes de ponta na Europa, uma visibilidade maior, vai brigar pelo título do Campeonato Português com o Benfica, é uma outra visibilidade em relação à Atalanta, que mesmo no campeonato doméstico não consegue assustar os principais clubes, principalmente a Juventus, que vem aí de 8 títulos consecutivos do Campeonato Nacional. Bom, o jogador Neymar reapareceu hoje, né, no treino da seleção brasileira, foi rever seus companheiros e, independente de se ele tá cá ou tá lá, continua o caso Nájila ainda, né? E eu não entendi qual é, Jorge, eu não sei se tem gente demais querendo aparecer já nesse caso, mas o militar reformado da Marinha, João Carlos Augusto de Melo Moreira, entrou com um pedido de habeas corpus em favor de Nájila Trindade, modelo que acusa o atacante Neymar de estupro. O aposentado não tem qualquer conexão direta com o caso e teve o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na última terça-feira. Na petição, o capitão de fragata reformado requereu medidas protetivas a favor de Nájila, que, segundo ele, estaria sendo vítima de perseguição após fazer a denúncia. O desembargador Fernando Torres Garcia indeferiu o pedido, alegando que, se a modelo necessitar de medida protetiva, o pedido deve partir dela. Procurado, o advogado de defesa de Nájila Trindade afirmou que não tinha conhecimento de nenhum habeas corpus em favor de sua cliente. Que coisa, né? É querer mídia também, Jorge? Pode ser, Ronaldo. Pode ser também. Cara aqui, pelo jeito. Até né? Em relação ao Neymar, Ronaldo, hoje eu vi uma notícia à tarde de que o Barcelona teria oferecido ao PSG 434 milhões de reais mais o Felipe Coutinho para trazer de volta o Quantos Neymar. milhões, Jorge? 434 milhões de reais mais o Felipe Coutinho, também uma das maiores contratações da história do Barcelona, né? Um jogador que ainda não rendeu no Barcelona o que ele já realizou com a camisa do Liverpool. Acho que pode dar negócio, porque o PSG também tem interesse no Felipe Coutinho já de algum tempo. Agora, obviamente que eu também vi o Real Madrid se posicionando, dizendo que também vai entrar no páreo pelo Neymar. Então, essa novela uma foto, inclusive, com o Benzema, com o Benzema. Eu acho que até quanto a isso, sem nenhum problema, né? Os jogadores têm amizades com atletas de seus clubes, de outros. Eu acho que isso a questão de menos. Mas, obviamente, eu acho que esse capítulo Neymar fica no PSG, ou vai para o Real, ou para o Barcelona, eu acho que são capítulos que vão se estender aí até próximo ao final do fechamento da janela europeia. Acho que muita coisa haverá pela frente. Agradecer já ao pessoal que está conosco aqui via Facebook, o Giovanni Leme, marilense, que é volante do Assisense, que assim como o Mac já está classificado para a segunda fase da Bezinha. O Wilson Gino aqui conosco também. O Gino está dizendo aqui, boa noite, no busão, assistindo os amigos, porque o Gino vai assistir amanhã o jogo, aliás, no domingo, lá em Santa Cruz do Rio Pardo, MAC Santa Cruzense. Obrigado pela audiência, Gino. Também conosco aqui o Gilmar Fernandes Mirandinha. Mirandinha está dizendo aqui, olha, um absurdo os salários de muitos atletas, mesmo aqui no Brasil. Tem que mudar isso logo. Eu concordo. Eu acho que dificilmente mudará, porque... isso aí é um assunto que já vem há muito tempo, né, Jorge? E nada se faz, né, de prática. É a lei da oferta e da procura, Ronaldo. Os jogadores só ganham isso porque tem gente que paga. Sim. Então eu acho que, sinceramente, também acho um absurdo, mas, como não envolve dinheiro público nisso, paga quem quer, né? Quem pode pagar. Então eu acho que, sinceramente, esse é um assunto que, sinceramente, depende muito mais dos clubes do que propriamente da opinião pública. Sim. Então eu acho que aí é uma questão de quem tem dinheiro para pagar. Eu não pagaria, mas como tem gente que paga, sorte de quem recebe. O Hélio Santiago lá de Bauru também nos assiste. Audiência, ótimo final de semana, abraço. Leonardo Oliveira, que é fisioterapeuta do marido, daqui a pouco vão trazer informações do MAC, né, em relação ao Guilherme Café, zagueiro, que teve uma entorse no joelho esquerdo, e também do lateral esquerdo, Fernandinho, que pode ser dúvida, aliás, para o jogo de domingo contra a Santa Cruzense. Obrigado, Léo, pela audiência. E a todos que estão conosco aqui. Um abraço. Tá certo. A gente já está se dirigindo para o primeiro intervalo comercial. Tem algum jogador do MAC pendurado, Jorge? Pendurado só o Geilson, com 2 cartões amarelos. Só o Geilson, né? Só o Geilson. E será que muda de uma fase para outra? Olha, Ronaldo, eu confesso que eu não acessei o regulamento aqui para ver se na segunda fase zera a questão
dos cartões. Antes do intervalo comercial também, o Robson Vitoriano está nos assistindo, dá uma boa noite também a ele. A gente vai falar muito sobre o MAC no último bloco, né, dessas mudanças, pelo menos 2 por parte do técnico Ricardo Costa, já que o Lucas Lima ainda se recupera de um rompimento de 2 ligamentos do tornozelo direito e só volta no final do próximo mês, e também o atacante Eric Bessa, esse sim suspenso pelo 3º cartão amarelo. Ok, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco vamos falar da Copa América e também do futebol feminino, mandando um abraço aqui para o Robson Vitoriano, que está nos acompanhando, e a Gabriele Renato, né? Está também nos acompanhando via Facebook, obrigado a ela. Mandar um abraço também para um grande beijo para minha cunhada, Maristela Zílio, está lá nos Estados Unidos, está para voltar ao Brasil, está nos acompanhando também. Nós vamos pedir iPhone para ela? O que nós vamos pedir para ela trazer, Jorge? Pedir dá para pedir bastante coisa, se vai trazer é outra história, né? Obrigado, um grande beijo para minha cunhada Maristela, lá dos Estados Unidos, daqui a pouco está de volta aqui para o Brasil. Tá certo. Beijão. Voltamos depois do intervalo comercial. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Ah, eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continuam o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223.
Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda, a família toda assistindo aqui, hein, Jorge? Agora está aqui a Michela, Michela Lívero? Michela Lívero, o Wilson Miranda. Ô, Michela, a Michela, minha ex-companheira de serviço lá na prefeitura. A Maristela Zílio está falando que vai trazer o iPhone para a gente, sim, viu, Jorge? Ela confirmou que vai trazer. São quantos agora? E o teu cunhado também, né? Vou mandar um abraço para o Ademar também, né? Deselegância da minha parte, só mandar um abraço para minha cunhada, a Estela, e também para o Ademar, obviamente, que está nos Estados Unidos, né, meu cunhado. Mandar um abraço para o Felipe, vem para a Tabata, todos que estão acompanhando nosso programa lá nos Estados Unidos, mano. Como que é o nome Audiência dele, internacional. Jorge? Ademar. Não, é bom mandar um abraço para ele também, porque ela não pode trazer 2 iPhone, porque vai com contrabando. Ela traz um e ele traz outro, né? Não é isso, Jorge? Então é mais aí não tem problema, né? Não, aí não dá problema na alfândega. Um abraço para o Moisés Amarim Sass, a Veridiana Cirino Reis. Cadê o Magrão, hein, Veridiana? Sumiu o Magrão aqui. Sumiu, hein? Sumiu de novo. O Edmar Rogério da Costa, auxiliar técnico do Ricardo Costa, né, irmão dele, também nos acompanha. Obrigado pela audiência, Edmar. Vamos falar de Copa América. Antes de Copa América, Jorge, futebol feminino, o Brasil conheceu, depois da rodada desta quinta-feira, o seu adversário, páreo duro aí, a seleção francesa, um horário nobre lá, que vai ser às 9 horas da noite no domingo, e aqui também, que é o horário do futebol, às 4 da tarde, né? Sim, e vai pegar a França, time anfitrião, claro, todas as dificuldades, mas o fato do Brasil já nessa Copa do Mundo não entrar como um dos favoritos, por vários motivos, também pelo principal deles, da Marta, não estar no auge da sua carreira, eu acho que isso tira um pouco da pressão para cima das atletas. Obviamente que a derrota para a Austrália, ela foi de certa maneira um pouco traumática pelas circunstâncias. Sim. O time vencendo por 2-0, tomou 3-2. O Brasil tem as suas deficiências, principalmente na bola aérea, mas eu acho que esse peso menor nas costas por avançar e brigar pelo título pode dar uma certa tranquilidade ao Brasil, jogando mais a responsabilidade para a França avançar do que a própria seleção brasileira. Então, quem sabe aí o Brasil, com essa responsabilidade menor, não possa surpreender as francesas. Tá certo. Eu acho que vai surpreender, Jorge. Eu vejo a França como uma potência. Potência, para mim, é Estados Unidos no futebol feminino. Alemanha, né? Alemanha, pela força física. Suécia, também. Noruega, sempre são seleções que costumam aí brigar. O Japão, que conquistou um título recentemente do Mundial. O Japão, sim. O futebol feminino, ele está, diferentemente do masculino, você tem outras seleções que estão começando a crescer no status de favoritas, não só. Antigamente você tinha mais Estados Unidos, Alemanha, Suécia, Brasil como quarta força. Hoje você já tem outras seleções que estão investindo pesado, né? Em outros países o futebol feminino ele consegue ganhar mais investimento, mais repercussão. Infelizmente no Brasil ele ainda engatinha, mas já há uma luz no fim do túnel, né? Com aquela obrigação que a CBF impôs, né, aos clubes que tem clube profissional masculino, que também tem um feminino, principalmente aqueles que disputam a Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Então, com isso, vai ajudar a disseminar mais esse esporte que já poderia estar num outro patamar. Hoje o Brasil já poderia estar aí sendo uma das grandes potências, né? Até porque a Formiga, você pega algumas jogadoras que estão, acho que há 3, 4 Copas do Mundo. Tem gente que já fez 4 Copas, a própria Marta tem 4 Copas. Né? A Marta até tudo bem, é compreensível, né? Mas, por exemplo, a Formiga, que é uma excelente jogadora, se eu não me engano, acho que é a 6ª ou 7ª já, quer dizer, não dá mais, né? Uma jogadora que já poderia ter sido substituída facilmente, como acontece no futebol masculino. Então, mas eu acho que aos poucos o futebol feminino vai crescer por conta dessa obrigação dos clubes aí. Os principais clubes do país já têm as equipes femininas e isso vai fazer com que a médio e longo prazo o futebol feminino também cresça no país. Não na mesma proporção, obviamente, mas pelo menos que se revele mais atletas. Copa América, você teve a oportunidade de ver o Uruguai ontem contra o Japão, Jorge? Vi uma boa parte do jogo. Jogão, hein? Muitos considerando o melhor jogo até agora dessa Copa América, né? Empate de 2-2, Japão saindo na frente 2 vezes, né? 1-0, depois 2-1, e o empate. E o VAR de novo, pelo amor de Deus, esse VAR, hein?
Esse VAR como a gente sempre disse, o VAR vai diminuir alguns problemas, mas vai levantar outras polêmicas, outros tipos de polêmicas. Precisa ver se eles não vão começar a rever as funções do VAR, porque se depender desses pênaltis aí de interpretação, Jorge, ontem teve um pênalti claríssimo para a seleção japonesa, que o árbitro não foi nem ver lá no telão. Não quis, né? Não quis. Então aí já é uma questão do árbitro bancar a situação, né? Aí não foi problema do VAR, vamos dizer assim, né? A culpa não é do VAR, é do treinador. Olha só. Olha, Jorge. Morcego. Morcego, Jorge. Morcego, não, e não é o Batman, não. Puxa Temos vida. um convidado em nossos estúdios aí, viu? Puxa vida, hein? Que beleza, hein? Pensei, não é nenhum anúncio do filme do Batman? Não, então, eu pensei que era também, o Nicolas e o Caio mandando algum folder aqui, mas não é não, tem um morcego voando e voando baixo aqui, aqui nos estúdios da TV Marília. Eu acho bom o Antônio correr atrás do morcego antes que o Zé Henrique chegue, hein? Exatamente. Antes que o Zé Henrique chegue, o Zé Henrique vai ficar bravo se ver o morcego. Será que é um prenúncio de tragédia esse morcego? Acho que não, né? Não. Espero que não, né? Não, de forma alguma, Jorge. Vamos lá. Deus está conosco. Bom, vamos falar aqui da seleção. Bom, falamos aqui do jogo de ontem, daqui a pouco teremos o Chile enfrentando a equipe do Equador com Arboleda, jogador São Paulino, em campo pela primeira vez. Confronto muito interessante e o Equador jogando as suas últimas fichas, né? Apesar do empate ontem ainda dar possibilidades, mas se o Equador, obviamente, perder o jogo, estará eliminado. Mas até um empate o mantém com possibilidades, até porque na última rodada o Equador enfrenta a seleção japonesa. E aí teremos o duelo entre os favoritos do grupo, Uruguai e Chile. Tá certo. Esse será o jogo de hoje. Em relação à seleção brasileira masculina, Jorge, Cebolinha vem aí, né? Não dá mais para deixar de fora. Obviamente que a gente está falando do Everton Cebolinha, né? Não está falando do Neymar, né? Mas, obviamente, pela característica dessa seleção, não dá para você ficar insistindo num erro, ainda mais contra adversários fracos, em que você pouco conseguiu se impor para cima deles. Se impor no sentido de criação de jogadas, não de posse de bola. De posse de bola, obviamente, o Brasil vai ter mais posse de bola do que 90% das seleções do mundo, mas realmente efetividade, levar perigo ao gol adversário. Peru, Bolívia e Venezuela, o Brasil pouco agrediu essas duas equipes no sentido de oportunidades criadas. Uhum. Bom, além dele, quem vem para o jogo também, Gabriel Jesus. Uma mudança, o Firmino, eu acho que até pelo fato de ter recentemente se recuperado de uma lesão, jogou a final da Liga dos Campeões, mas já não foi bem, final de temporada. Eu acho que o Gabriel Jesus, vamos dizer assim, tá mais pronto hoje fisicamente do que o Firmino. Acho que o Firmino tem uma temporada muito melhor que a do Gabriel Jesus, mas até pelo fato do Gabriel ter jogado menos do que o Firmino, até porque ele é reserva do Agüero no Manchester City, eu acho que ele está mais pronto e tem uma característica de mais mobilidade que o Firmino. Hoje o Firmino muito centralizado, não que tenha jogado mal, mas por conta até dos adversários, né? A dificuldade de você abrir defesas muito bem fechadas. Eu acho que o Gabriel Jesus, jogando como centroavante, ele tem um pouco mais de mobilidade. Então eu acho que isso pode ser importante e eu acho que já estava precisando mesmo. O Tite, 2 jogos, pouca coisa melhorou na equipe em 2 partidas, já está na hora de fazer mudanças drásticas, principalmente do meio para frente, até porque do meio para trás não tem muito o que mudar, né, Ronaldo? Você não pega adversários que exijam nem de goleiro, nem de sistema defensivo. Então você tem que mudar do meio para frente, você tem que testar alternativas, e eu acho que é muito bem-vinda a entrada do Cebolinha e do Gabriel Jesus, né, na vaga de David Neres e de Firmino. Eu acho que é muito interessante para você analisar a possibilidade desses atletas com uma característica um pouco diferente daqueles que estavam em campo. O jogo é amanhã à tarde, né, Jorge? Às 4h, né, contra a seleção peruana, que deve ter um pouquinho mais de exigência no setor defensivo. Não tanto, apesar de ter Cueva de um lado, ter o Guerreiro, o Farfán, né, que também é eterno, acho que já faz 50 anos que o Farfán está na seleção peruana, mas já é um adversário que vai exigir um pouquinho mais do sistema defensivo, né? Assim como a Venezuela já foi um pouco superior à Bolívia na questão dos contragolpes. Então, mas mesmo assim se espera de uma seleção brasileira uma posse de bola bem alta, uma imposição muito maior para cima dos peruanos, e aí confirmando esse primeiro lugar para saber quem enfrenta nas quartas de final, que poderemos ter até um duelo contra a Argentina, né? A Argentina não consegue ganhar
de ninguém, né? Perdeu na estreia para a Colômbia de 1-0, empatou aí na 2-0, né? 2-0 para a Colômbia, acabou empatando na última partida contra a seleção paraguaia, depois de estar perdendo. Então, podemos ter um Brasil e Argentina já nas quartas de final, hein? Que coisa. É verdade. Talvez seja uma das piores seleção argentina de todos os tempos, viu? Eu não digo pior, Ronaldo. Em termos de jogador, eu não acho uma das piores, não. Eu acho que você tem jogadores bons. O problema é que tem jogadores que não conseguem render aquilo que rendem no clube. O Messi, Ronaldo... Parece que o Messi joga com sono na seleção. Não, e parece que ele é um jogador comum na seleção argentina, né? Impressionante. Nem próximo daquilo que é no Barcelona. Parece que ele não... Aí você pode até falar para mim, Ronaldo, Jorge, mas na seleção argentina ele tem mais jogadores de qualidade, ele já joga junto faz um tempo. A qualidade deveria aparecer mais ainda, se tem mais gente de qualidade. Exatamente, eu também acho, né? Você está jogando com Di Maria, Agüero, tudo bem que já não estão mais talvez no auge da carreira, mas são atletas de alto nível ainda, que jogam em alto nível na Europa, e eles também acabam não ajudando com que o Messi apareça mais como aparece no Barcelona. Então, é incompreensível, mas eu não acho uma das piores seleções argentinas, não. Eu só acho que, assim como há um bom tempo, já não dá liga. É que assim, a questão que a gente pega da Argentina é que há uma geração fracassada, porque não conquistou nenhum título. Obviamente, uma seleção do nível da Argentina, ela precisa se consolidar com títulos. Mas ela chegou em 2 finais de Copa América, perdeu as 2 para o Chile, chegou numa final de Copa do Mundo. Não ganhou, obviamente. Então, se supõe que foi um fracasso. Eu acho que não foi um fracasso total, mas realmente se esperava muito mais de uma seleção com uma geração fantástica, que agora estão já num declínio que é natural, né? Já Di Maria, Agüero, Messi, depois dos 30 anos, realmente já não é uma seleção que está no seu auge. Mas tem ainda Dybala e outros jogadores que estão surgindo. Não vejo uma seleção fracassada, eu vejo como resultados fracassados. Mas aí você observa também que o problema é interno. O técnico que está de interino, né, do Sub-20, que está comandando essa seleção, já não tem mais o respeito dos atletas, barrou Di Maria e Agüero, criou um mal-estar ainda maior na seleção. Então aí já os problemas internos eles acabam sendo evidenciando uma crise dentro de campo, diferentemente do Brasil, que apesar de você ter o Neymar como garoto rebelde e tudo mais, mas você tem na seleção outros jogadores que entendem que o Neymar é o principal jogador. Não sei se na Argentina, Agüero, Di Maria ou outros que passaram por lá, Higuaín, consideram realmente que o Messi tenha que ter todo esse protagonismo, como tem o Neymar na seleção, e os jogadores da seleção entendem isso. Uma informação também, não é mercado da bola, mas é um mercado que está fechando as portas, vamos dizer assim. Está encerrando a carreira, informando hoje o jogador Carlos Alberto, né, que passou por Corinthians, São Paulo, Vasco. Acho que é mais fácil falar pelos times que ele não passou, viu, Ronaldo? 34 anos, não é velho para o futebol, hein, Jorge? Mas realmente é um jogador que quando surgiu, eu me recordo bem, Ronaldo, se não me engano foi 2004, ele foi campeão com o Porto da Liga dos Campeões com o José Mourinho. Ele esteve naquele time com o Luiz Fabiano, Deco, era Luiz Fabiano, Deco, Carlos Alberto e tinha mais brasileiros que eu não me recordo agora. Foi campeão, até venceu a final para cima do Mônaco. Foi o primeiro grande título do Mourinho, foi aí que ele começou a aparecer realmente para o futebol europeu. Só que depois dali, Ronaldo, pouco aconteceu. Ele foi para o Corinthians contratado a peso de ouro. Você se lembra da época da MSI, do time com Carlitos Teves, Roger Flores, né, que hoje é comentarista, Carlos Alberto, Seba Domingues, os argentinos, né, Passarella, e ele acabou não vingando no Corinthians, teve problemas até de atrito depois com o Leão, que acabou assumindo o Corinthians, e depois a carreira dele nunca mais engrenou, ao ponto de se cogitar o jogador em seleção brasileira. Jogou pelo São Paulo, jogou pelo Vasco, jogou pelo Fluminense, pelo Botafogo, se eu não estou enganado, mas sempre com atuações apagadas, às vezes mais destaque fora de campo dele do que dentro de campo, né? Depois jogou Série B do Brasileiro, mas é um atleta que nunca correspondeu às expectativas, mas deve ter feito seu pé de meia durante esse período todo, sim. Ok, nós estamos indo para o intervalo comercial para voltar e falar de Marília Atlético Clube. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando.
o Vinícius Ferreira, o Noé Cardoso está dando boa noite aqui para a gente, o Valdeci Sá nos vendo, assim como o Luan Moreira. Mais são esses. Por aí, Jorge? A Veridiana aí, Cirino Reis está mandando mais um abraço aqui para a gente, obrigado. E também está curioso para saber onde está o Magrão, né? Até eu gostaria de saber. Grande abraço, Veridiana. Obrigado pela audiência aqui, a todos que nos acompanham via Facebook também estão conosco via net e via live. Daqui a pouco, tudo sobre Marília Atlético Clube. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá para ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João? Sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Alemão Pneus, a loja mais completa de Marília. O maior espaço, oferecendo serviços com profissionais altamente capacitados. O seu carro em boas mãos. Alinhamento, balanceamento, suspensão e muito mais. Alemão Pneus, representante de toda a linha dos pneus FAT. Serviços de qualidade, com preço justo, é aqui. Alemão Pneus, lojas em Marília e Botucatu. Eu me lembro como se fosse ontem. O carinho e o respeito com cada ingrediente continua o mesmo. Cada etapa é fundamental para manter a qualidade de cada produto. E mesmo depois de tanto tempo, a gente ainda se emociona quando vê a família crescendo. Como é bom esse gostinho de quero mais. Lancheiro Alimentos, desde 2002, compartilhando valores. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. O que era bom está cada vez melhor. A Elétrica Leate agora também tem louças, metais e acessórios sanitários, além do melhor preço e atendimento técnico. Leate, elétrica e iluminação. Também é Leate Louças e Metais. Venha nos fazer uma visita e realizar o projeto de sua vida. Avenida Sampaio Vidal, 1668 e 1696. Fone 3413-1368, 3316-1223. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda para falarmos da Série B, né? Bezinha, podemos assim dizer. Quarta divisão. Quarta divisão, Marília Atlético Clube e as novidades, né, Jorge? Vamos falar primeiro da rodada do final de semana, até porque é a penúltima dessa primeira fase para todos os grupos. E tivemos já 3 partidas realizadas no período da tarde de hoje. 3 ou 2, Jorge? Na verdade 2, né? Uma deveria acontecer, mas foi adiada, a gente já vai falar sobre isso.
Tivemos um jogo pelo grupo 2, lá em Catanduva, no estádio Silvio Salles. A Catanduvense cumpriu o favoritismo, 4-0, venceu a São Carlense por 4-0, né? São Carlense que já estava eliminada. Com essa vitória, o Catanduvense se manteve na 5ª colocação, tem 14 pontos, tem a mesma pontuação da Matonense, que é a última equipe do G4, só que o Catanduvense tem um jogo a mais, mas segue aí na briga por uma das 4 vagas para a próxima fase. É claro que vai torcer para a Matonense não vencer o seu jogo, porque senão complicaria muito, aí dependeria do saldo de gols. Mas a Catanduvense continua viva na disputa. Os outros 2 jogos, Ronaldo, já aconteceram pelo grupo 6 da competição. Aliás, o outro jogo, né? Tivemos em Mauá, Mauaense 2-1 para cima do Jabaquara. Jabaquara já eliminado, Mauaense brigando ainda por uma das 4 vagas. E o outro jogo que deveria ter acontecido no período da tarde, a informação que a gente tem aqui é que foi adiado por conta de estádio fechado. Será que o caseiro não foi abrir o estádio lá, Ronaldo, o zelador? O jogo é entre Barcelona e Mauá. A partida está aqui como adiada, não sei. O Barcelona já estava eliminado matematicamente e o Mauá ainda com chances de classificação. Só para você ter uma ideia desse grupo 6, União Suzano tem 21 pontos, Flamengo 20 e o Mauaense assumiu a 3ª colocação com 20 pontos. Nesse momento, Mauaense enfrentando o MAC na 2ª fase. Nesse momento, que é a 3ª colocada do grupo 6. O Guarulhos caiu para a 4ª posição com 17. O Mauá, que não jogou ainda, tem 13. Está 4 pontos atrás do Guarulhos nesse momento, mas o Mauá ainda tem chances. E o Barcelona já eliminado com 7 e o Jabaquara com 2. Então, essa é a situação. Os jogos do final de semana, então, grupo 1, José Bonifácio e Bandeirante de Birigui. José Bonifácio, confronto direto com o Bandeirante de Birigui, que tem poucas chances, mas ainda aspira a condições. O Oswaldo Cruz, do Betão Alcântara, que decepcionou na rodada passada contra o América, Ronaldo. Inclusive, eu tive informação que os nossos amigos de imprensa, Kleber Lima e J.R. Silva, o Jotinho, que está nos acompanhando, transmitiram o jogo lá em Oswaldo Cruz. Ah, é? O América, a gente tinha já dito há algumas semanas que estava com problema de salários atrasados, os jogadores fizeram um dia de greve. Para você ter noção, Ronaldo, para quem o Oswaldo Cruz não conseguiu vencer, foi o Oswaldo Cruz que pagou o café da manhã para o América vir até Oswaldo Cruz. Eles jogaram no período da tarde, nem almoçar o pessoal do América almoçou. Para você ter uma noção. E o Oswaldo Cruz, que o meu próprio amigo Jotinha disse, criou inúmeras oportunidades, mas não conseguia marcar de jeito algum, empatou em 0-0. E esse resultado acho que pode ser decisivo para o Betão, hein? Pode ser decisivo, porque era um time que se esperava classificar, tem condições ainda, mas agora pega o Andradina, que deve confirmar matematicamente a sua classificação para a próxima fase. Fernandópolis e Tupã também pelo grupo 1. Vamos ter Taquaritinga pelo grupo 2, Taquaritinga, Inter de Bebedouro, Francana e Matonense. Grupo 3, Brasília de Águas de Lindóia e Jaguariúna, os 2 já eliminados, jogam em Águas de Lindóia. Teremos Independente e Rio Branco de Americana para definir apenas o posicionamento, já que os 4 times desse grupo já estão definidos. Independente de Limeira, Rio Branco de Americana, 15 de Jaú e o Itapirense já estão classificados. O 15 de Jaú pega União Barbarense, já eliminado, Independente e Rio Branco, no caso de Rio Branco e 15 de Jaú, para ver quem vai ficar com a primeira colocação do grupo. E quem pode enfrentar o MAC aí também. Quem ficar em segundo, hoje no momento é o Rio Branco, que enfrentaria o MAC, pode ser ainda o 15 de Jaú. No grupo do MAC, além de Alves Celeste e Santa Cruzense, domingo às 10 horas da manhã, os outros 2 jogos às 10 também. Acisense e Itararé, um jogo importante, porque se o MAC vencer em Santa Cruz do Rio Pardo e o Acisense não vencer o Itararé em casa, o MAC já garante matematicamente o primeiro lugar com uma rodada de antecedência. E teremos Elo Esporte e Vossen lá em Capão Bonito. Também, pelo grupo 5, Amparo e Mantiqueira, Joseense Atlético de Mogi, União Mogi e Paulista. E pelo grupo 6, apenas um jogo, no domingo às 10 da manhã, Guarulhos e União Suzano. Ok, Jorge, está aí a rodada desse fim de semana. O jogo do MAC vai ter transmissão... Vai ter aqui pelo Canal 4. Jorge. O Canal 4 vai transmitir o jogo domingo às 10 horas da manhã, lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Que beleza, então é só sintonizar aqui no Canal 4. Podemos acompanhar então essa partida. Ok. Bom, e Marília, Jorge, treinou hoje, já está definido? Treinou hoje, mas assim como sempre não está definido, né? Não pelo técnico Ricardo Costa, pelo menos... Pelo departamento médico? Eu acho que não, nem pelo departamento médico também, né? Porque assim, Ronaldo,
treino hoje apenas no período da manhã, agora à tarde os atletas receberam folga. Amanhã, um último treino no estádio Bento de Abreu, aí já um treino de bola parada, mas algumas indefinições, duas aliás. Uma na lateral esquerda, que se confirmou ainda hoje. O Leonardo Oliveira, que é fisioterapeuta do Marília, eu conversei com ele agora à tarde por telefone, em relação ao lateral esquerdo, Fernandinho. O Fernandinho, Ronaldo, ele titular dessa equipe do Marília desde o primeiro jogo, inclusive tem um gol marcado justamente contra a Santa Cruzense, naquele empate aqui no Bento de Abreu, pelo placar de 1-1, cobrando falta. E o Fernandinho, Ronaldo, já na semana passada, ele não havia participado daquele jogo treino que o MAC fez lá em Rio Claro contra o Velo Clube. O MAC perdeu de 1-0, ele foi poupado porque ele estava sentindo dores musculares no músculo posterior das duas coxas, da esquerda e da direita. E o próprio fisioterapeuta do MAC, o Leonardo Oliveira, ele me disse: olha, Jorge, é natural que ele tenha essa fadiga muscular, porque ele ficou muito tempo sem jogar partidas oficiais. Ele estava na Votuporanguense esse ano, jogando a Série A2, mas ele acabou não sendo utilizado, porque ele estava voltando de uma lesão de ligamento de joelho. E o ano passado ele sofreu essa lesão em fevereiro, então ele ficou mais de um ano sem jogar jogos oficiais. Então é natural que agora ele sinta aí essa fadiga muscular por tanto tempo sem atuar. Não precisou fazer nenhum tipo de exame de ressonância, o jogador realmente sintomas de fadiga muscular. E amanhã ele vai ser reavaliado pelo departamento médico e haverá uma conversa com a comissão técnica para ver se o Fernandinho irá atuar ou não. Por se tratar de um jogo que não há tanta importância assim para o Marília, a tendência é que ele seja poupado, porque essa semana ele não fez, foi poupado de vários treinamentos. Então, como ele treinou pouco com o time, a tendência é que ele seja poupado. O Lucas Prachetes pedindo espaço, jogador que, assim como o Fernandinho, já marcou um gol também. O Lucas Prachetes marcou um dos 10 gols da vitória do MAC contra o Elo Sport na última rodada maquiana. Então o Lucas Prachetes deve ser o titular. Essa deve ser uma mudança no time do Ricardo Costa, mas só amanhã teremos a confirmação, pelo menos entre eles, né? Divulgação oficial, acredito que o Ricardo Costa não irá anunciar. E a outra provável mudança, Ronaldo, aliás, são duas mudanças certas, duas no ataque. O atacante Lucas Lima rompeu 2 ligamentos do tornozelo direito no jogo contra o Elo Sport, vai ficar aí mais 5 semanas fora da equipe, não precisou passar por procedimento cirúrgico, mas o período de recuperação é um pouco longo. E para a vaga dele, o técnico já confirmou que será o João Férez o substituto, artilheiro do time na competição, com 4 gols marcados. E a outra vaga no ataque, em decorrência da suspensão do atacante Eric Bessa, recebeu o 3º cartão amarelo contra o Elo Sport, e aí para a vaga ou o Lucas Souza ou o Richard Tanque. Os dois alternaram entre time titular e time reserva ao longo dessa semana. No treino de quarta-feira, o Lucas Souza iniciou, depois foi o Richard Tanque, e hoje pela manhã o inverso, começou o Tanque e depois o Lucas Souza. Então essa é a única dúvida. Antes da gente passar a escalação e passar mais algumas... Você conversou com o Tanque? Conversei com o Tanque e com o Lucas Souza. Primeiro, a gente vai colocar, então, o Lucas Souza, Nicolas. Lucas Souza, a gente vai bater um papo com ele para saber aí se ele considera que é favorito à posição, até porque, Ronaldo, ele já tem 2 gols marcados. Não atuou nas 2 últimas rodadas, contra o Elo Sport nem relacionado foi, mas tem a grande possibilidade de começar como titular. Vamos ouvir então o atacante maquiano, um dos possíveis substitutos do Eric Bessa para o jogo contra a Santa Cruzense domingo em Santa Cruz do Rio Pardo. Boa noite, Lucas. Boa noite. Boa noite a todos. Apesar de eu não ter pegado esses 2 últimos jogos, a gente fica chateado, né? Mas a gente continua trabalhando. Está surgindo a possibilidade aí de, se eu ou o Tanque estar titular, vamos dar o nosso máximo, claro, mas o melhor é ajudar o Marília. Eu jogando ou não, nós vamos ajudar o Marília o melhor possível. Bom, com a ausência também de alguns atacantes, Lucas Lima machucado, no caso o Eric Bessa suspenso, é uma oportunidade que eventualmente como titular você tem para tentar resgatar novamente essa titularidade. É assim que você encara o jogo contra a Santa Cruzense, caso tenha oportunidade de jogar? Sim, claro, jogo bom, né? Houve um imprevisto de alguns jogadores não poder jogar, mas a gente vai encarar a Santa Cruzense com força máxima, porque a gente precisa ganhar para ficar em primeiro.
O ano passado, quando você defendeu a Inter de Bebedouro, você era mais um camisa 9, né? Jogava mais centralizado. No MAC você tenha jogado mais pelos lados. Talvez isso esteja dificultando um pouco o seu futebol para você se consolidar mais na titularidade, jogando mais pelo lado em vez de mais centralizado, Lucas? Não, onde o professor me colocar, vou atuar da mesma forma, vou tentar ajudar da melhor forma possível. Sim, claro que eu gosto de jogar de centroavante, eu acho melhor para mim, mas como o professor não está me usando de centroavante, eu vou jogar de ponta, também vou ajudar a equipe da melhor forma possível. Bom, e você, apesar de não ser o centroavante, não ter jogado a maioria das partidas, tem 2 gols pela equipe, né? Um de pênalti e um chute de fora da área. Você acha que também essa condição sua de ter já feito 2 gols em relação ao Richard Tanque, que ainda não marcou, possa te dar uma certa vantagem na concorrência pela titularidade? Não, nada a ver. Isso aí é ao decorrer dos treinamentos, né? Se ele treinar bem, o professor claro vai colocar ele. Se tiver mal, o professor não vai me colocar. Mas se ele entrar ou eu entrando, vamos ajudar o Marcos da melhor forma possível. Jogo que domingo pode sacramentar de forma matemática a primeira colocação do grupo. O MAC precisa vencer a Santa Cruzense e o Assisense, que joga contra o Itararé, não pode ganhar em casa. Isso credenciaria o MAC ao primeiro lugar com uma rodada de antecedência. É o objetivo de vocês também, né? Não só a vaga que já está garantida, mas também avançar em primeiro lugar, né? Claro, sempre importante avançar em primeiro. A gente vai buscar sempre o melhor, porque é ficar em primeiro em todas as fases, mas vai ser um jogo difícil, a Santa Cruzense também está brigando pela classificação. Vamos ter que ir lá de pé no chão, pé no chão para conseguir a vitória lá, porque o time deles também evoluiu bastante. E o professor falou bem do time deles, estão trabalhando para chegar lá e ganhar o jogo. Tá aí, portanto, um dos Lucas do Marília, Jorge. Um dos Lucas do Marília, realmente, o Lucas Souza, que tem 2 gols na competição. Aliás, se ele atuar, Ronaldo, na partida contra a equipe da Santa Cruzense, teremos um meio-campo e ataque praticamente de todos com gols marcados. Você só não tem o Ebert, que seria o primeiro volante. O segundo volante é o Mikael, que já fez um gol naquela goleada de 10-1. O Ícaro também já tem 2 gols, que é o meia. O Breno também já fez um gol. O João Férez 4 e o Lucas Souza 2. Teríamos um ataque aí recheado de goleadores para esse jogo contra a Santa Cruzense. Nosso outro entrevistado é o atacante Richard Tanque, que perdeu a condição de titular nas 2 últimas rodadas. Não entrou no jogo contra o Elo Sport, mas entrou lá na Itararé, na derrota por 2-1, perdeu um pouco de espaço, tenta retomar a condição de titular, ainda não marcou nenhum gol com a camisa do Marília e também falou conosco dessa possibilidade de iniciar o jogo contra a Santa Cruzense, aproveitando essa vaga no elenco por conta da suspensão do Eric Bessa. Boa noite, Richard. Ainda não foi dito assim que vai ser titular ainda. Nós revezamos ali no treino hoje, mas o treinador ficou de passar pra gente ainda. Mas estou esperando ansioso para saber se eu vou titular na reserva. E pelos treinamentos durante a semana, o que você sentiu? Que acha que tem condições de começar a partida? Que o Lucas Souza talvez esteja um pouco à frente, um pouco abaixo? De você, no caso? O que você sentiu dos seus treinamentos? Não. Todos nós estamos iguais mesmo, treinando firme para ser titular. A gente não tem, como posso falar, muita ansiedade assim, de querer ser titular, mas a gente tem que respeitar uma ou outra ali. Sempre buscar a titularidade, mas respeitando uma outra. Bom, você foi titular há 2 rodadas, né? Você tinha sido titular nos jogos ainda do primeiro turno da competição e nas 2 últimas partidas acabou perdendo essa condição, lá em Itararé e também na última rodada contra o Elo Sport. É o momento que você vê agora para recuperar essa condição, Richard, e quem sabe já se firmar nessa titularidade, mesmo com a ausência de alguns jogadores do ataque que estão machucados ou lesionados? Não, foi o que deu o treinador, né? De ter me tirado do time. A gente está aqui para respeitar a opção dele e dar o nosso melhor. A gente sempre quer ser titular, mas a gente tem que respeitar um outro mesmo. Jogo contra a Santa Cruzense vale a liderança já matemática para a segunda fase da competição. Claro que o Assisense também não pode ganhar do Itararé em casa e o Marília vencendo a Santa Cruzense já garantir de forma matemática a primeira colocação com uma rodada de antecedência. É o objetivo de vocês já finalizar essa situação já nessa próxima rodada, Richard? Sim, o nosso objetivo é ir lá buscar os 3 pontos, buscar concretizar essa liderança.
ir forte, né? Sair daqui com a mente forte para chegar lá e fazer um bom jogo e poder trazer a liderança firmar a liderança, sei lá, de uma vez por todas. E o adversário, a Santa Cruzense, que também está numa situação bem delicada, né? Enfrenta vocês lá em Santa Cruz do Rio Pardo, tem um confronto direto com o Vossen pela 4ª vaga. O Vossen pega o Elo Sport lá em Capão Bonito, deve vencer. E se a Santa Cruzense de repente não vence vocês no domingo, vai para a última rodada já não dependendo mais de si, apesar do confronto direto com o próprio Vossen em Assis. O que vocês estão esperando lá de Santa Cruz do Rio Pardo? É verdade, nós estamos esperando um jogo bem truncado, um jogo bem difícil de se jogar, né? Mas creio que o nosso time está muito forte, os treinamentos vêm sendo bons durante a semana. Nós estamos também bem focados no jogo, então concretizar essa vitória vai ser importante para nós. A gente não tem que olhar o nosso adversário, não, a gente chegar e mostrar o nosso futebol. Tá aí, portanto, o Tanque e o Marília só tem mais alguns dias para substituições no seu elenco, né, Jorge? E complemento também. Na verdade, é para inscrições ainda, né, Ronaldo? Uhum. Então, o provável time do Marília para o jogo contra a Santa Cruzense: Geilson no gol, Matheus Mima na lateral direita, a dupla de zaga Rafael, que se recuperou de uma entorse no tornozelo, treinou normalmente hoje, vai para a partida, com Brunão ao lado na zaga. E aí, Lucas Prachedes ou Fernandinho na esquerda. É meio campo Ebert, Micael, Ícaro, Breno, João Férez e aí Lucas Souza ou Richard Tanque. Quem também vai ter uma definição amanhã em relação ao departamento médico é o zagueiro Guilherme Café, o último dos contratados do Marília, chegou do Metropolitano de Santa Catarina. Ele no começo da semana havia tido uma entorse no joelho esquerdo, até com um risco de rompimento de ligamento. Eu conversei com o Leonardo Oliveira, fisioterapeuta do Marília, agora à tarde. Ele disse que o jogador fez um exame de ressonância magnética, agora por volta das 4h30, amanhã já terá o resultado em mãos, mas pelos testes preliminares com o atleta, não parece ser um problema de rompimento de ligamento, né? Alguns testes, algumas avaliações, mas ele disse, olha, só teremos a certeza do que realmente aconteceu com o Café amanhã, depois do resultado do exame de ressonância magnética. Depois do Café. Depois do Café. Ele que ainda não teve a sua inscrição registrada na Federação Paulista, assim como o atacante Luiz Guilherme e também o lateral direito Matheus Pivô. Nenhum deles saiu no BID, uma opção da comissão técnica, mas tem até o dia 27 da semana que vem, a próxima quinta-feira, para o Marília registrar aí os seus 26 jogadores. Faltam esses 3, mais 2, um goleiro e um zagueiro, para aí sim fechar o elenco dessa primeira fase. Ok. Bom, o Wilson Antônio está dando boa noite para a gente aqui, falando que o MAC vai ganhar de 2-0, e ele quer saber se o jogo vai passar aqui na TV Marília. Nós já dissemos que sim. Você fica sintonizado aqui no seu canal 4, que domingo tem um MAC lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Sessão de abraço, por favor. Mandar um grande abraço para o nosso amigo Batata, o Cleverson, lá do Jornal da Manhã, que aniversariou ontem. Felicidades a ele. E tem algum abraço? Vou mandar um abraço para o Carlão, lá do MAC, sempre nos acompanhando, o seu Luiz também, maquiano fanático, está em quase todo o treino do Alves Celeste lá. Muito obrigado a todos pela audiência. Mandar um abraço para o nosso amigo também, o alemão do Alemão Pneus, que fez aniversário aí na quarta-feira. Sucesso e parabéns a ele e a bela loja que ele possui por lá. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo na segunda-feira, às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.